favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecar, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo vinha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está, pra que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixe o olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas, cindas se farão. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Graças a Deus por mais um dia do Senhor, que temos o privilégio, de poder nos achegar à palavra de Deus, poder cantar louvores ao nome do Senhor, sermos instruídos por meio da sua palavra. Graças a Deus que Ele não tem nos desamparado, mesmo passando em dias tão difíceis, em dias onde se torna tão instável as nossas saídas pelas ruas, somos tão tomados de preocupação e medo diante dessa pandemia que surge diante de nós, e Ele nos concede momentos em que nós possamos crescer e sermos edificados por meio da palavra dele.
Hoje, em especial, nós estaremos meditando aí na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, né? Nós temos feito aí exposições sequenciadas nesse Evangelho e temos sido muito edificados pela misericórdia de Deus, né? Ao contemplarmos a maravilha desse Evangelho. E hoje a intenção é exatamente a mesma, certamente de um modo diferente de como temos feito ultimamente, né, nos últimos domingos, mas daremos continuidade, faremos uma meditação, uma análise do texto, de modo assim que possamos chegar na sua compreensão e entender o que é que Marcos, né, o que é que o Espírito Santo, né, transmitiu por meio da sua palavra. Ele quis revelar a nós. E o meu desejo, a minha vontade sincera é que Deus possa falar profundamente ao seu coração por meio dessa passagem, de modo que nós possamos ser transformados por ela. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Gostaria de falar também que estou morrendo de saudade, né, de cada um dos irmãos, devido aí, já fazem 2 semanas, não somente 2 semanas, né, mas além disso, tem outros dias, né, que por conta da pandemia nós não podemos estarmos juntos, né, mas mesmo assim somos agraciados por Deus, né. Hoje mesmo, eu não ia falar, mas vou acabar dizendo, as irmãs aí da SAF me presentearam com uma, tanto a mim quanto a minha esposa, né, nos presentearam com um mimozinho, que não foi um mimozinho, foi um mimozinhozão. E queria desde já agradecer aí o carinho que as irmãs têm, a igreja também demonstra por mim, e eu espero poder transmitir o mesmo. É o meu desejo, o desejo da minha família, fazer com que os irmãos se sintam do mesmo modo amados, do mesmo modo como nós temos nos sentido aqui no meio de vocês. Muito obrigado, realmente. Então, vamos lá dar início à nossa meditação de hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, no versículo de número 23 até o versículo de número 28. Já fizemos algumas exposições anteriores, né, nesse mesmo Evangelho, e no decorrer aqui do nosso vídeo, né, nós iremos relembrar algumas coisas, e espero que o Senhor possa me usar de modo que Ele possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Então, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, do versículo de número 23 até o versículo de número 28. Assim diz então a santa, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito no sábado? Mas ele respondeu: Não leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine e nos revele a sua vontade aos nossos corações. Oremos, irmãos. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Senhor pelo privilégio maravilhoso que temos de poder considerar as maravilhas da Tua lei. Louvado seja o Senhor, meu Deus,
Louvado seja o Senhor por todo o cuidado e por todo o amor que tu tem tido conosco, mesmo em dias tão difíceis como esse que nós temos passado. Eu quero suplicar a Ti, Senhor, em favor da vida dos meus irmãos, né, que agora estão assistindo a esse vídeo. Peço que o Senhor possa falar ao coração deles. Peço que o Senhor possa permanecer com eles nesse momento. E que o Senhor mesmo os instrua acerca dessas verdades maravilhosas acerca da Tua lei. Que o Teu Espírito, ó Deus, que a Tua palavra possa germinar e fazer florescer no coração de cada um a esperança, né? A esperança que somente a Tua palavra consegue produzir, mesmo em dias difíceis. Peço que o Senhor também produza arrependimento naqueles que precisam de arrependimento, conforto àqueles que precisam de conforto, e que a Tua palavra, Senhor, e tão somente ela, venha nos convencer, né, do caminho mau e das veredas tortuosas dessa vida que porventura venhamos estar trilhando, que possamos nos arrepender e voltar ao caminho verdadeiro. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Você já reparou que quando nós somos ameaçados de perder aquilo que nós mais gostamos, nós costumamos tomar algumas medidas mais sérias, mais radicais, a fim de que isso não aconteça? Por exemplo, quando estamos no nosso trabalho, enquanto nós estamos dando bons resultados, né, ficamos mais à vontade, ficamos mais satisfeitos com a situação. Mas quando sabemos que não estamos dando o resultado que esperávamos, né, que o nosso rendimento caiu bastante e que corre o risco de perder o emprego, né, certamente nós afastamos tudo aquilo de nós que impossibilita eu apresentar um mau serviço, né, que possibilita eu fazer algo de errado, a fim de que eu não corra o risco de ser despejado do meu trabalho. A mesma coisa acontece no âmbito familiar, né? Os casais, né, marido e mulher, elas também passam por essa situação. Mas quando nós sabemos, né, quando um dos cônjuges sabe de alguma situação ou de algo que a sua esposa ou esposo não gosta, vocês também procuram fazer o possível para afastar tudo aquilo que traz qualquer constrangimento, qualquer coisa, porque certamente aquilo pode acabar em briga, em alguma discussão, né? E também acontece a mesma coisa com os nossos filhos. Quando sabemos que os nossos filhos estão enveredando por algum caminho tortuoso, a nossa tendência então é agir de uma forma mais rígida, agir de uma forma mais séria, a fim de que possamos livrar a vida do nosso filho de não correr perigo, né? Certamente aí nós, como os bons pais, tomaremos medidas possíveis, as melhores medidas possíveis para afastar os nossos filhos desses maus caminhos, né? Se nós, meus irmãos, tomamos essas medidas tão sérias com respeito ao nosso trabalho, com o nosso cônjuge, né, e também com os nossos filhos, quanto mais cuidado não teremos de ter, né, com aquilo que afeta o meu relacionamento com Deus. Certamente faremos o possível para afastar de nós e de nossas vidas tudo aquilo que interrompe essa comunhão com Deus, pois dessa comunhão depende todo o bom rendimento em meus outros relacionamentos, né? E se tem algo que tanto eu quanto você temos que tomar cuidado nessa vida, a qual pode corromper o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso semelhante, isso é o legalismo. Se você não cuidar desse problema que pode surgir no seu coração, não somente o seu emprego, sua família e demais relacionamentos estão comprometidos, mas também a sua
comunhão com Deus, né? E é sobre isso, meus irmãos, que essa passagem vem tratar conosco essa noite, essa noite, né? Ela vem falar conosco acerca do perigo que o legalismo pode trazer para a sua vida, que nada mais é comprometer a sua comunhão com Deus, né? A grande advertência que essa passagem tem para nós essa noite é a seguinte: afaste-se do legalismo ou ele te afastará de Deus. Realmente, se você não tomar cuidado, o devido cuidado se você não tomar o devido cuidado com o legalismo, ele pode afetar áreas íntimas do seu coração, de tal modo que a sua relação com Deus fica comprometida. E uma vez que o seu relacionamento com Deus está comprometido, certamente afetará outras áreas desse relacionamento com a sua família, com o seu próximo, com o seu patrão ou com qualquer outra pessoa. É disso, meus irmãos, que a passagem de hoje vem nos ensinar. Ela vem trazer essa grande advertência para mim e para você: afaste-se do legalismo ou ele te afastará de Deus. E nós veremos isso, né, em 3 pontos, né? Na verdade, são 3 razões pelas quais nós devemos nos afastar do legalismo, né? E a primeira razão aí que o nosso texto apresenta para que nós possamos nos afastar do legalismo está no versículo 23 e no versículo de número 24, né? A razão pela qual nós devemos nos afastar do legalismo é porque o legalista, ele despreza a lei de Deus, né? É exatamente por isso. Nós devemos nos afastar do legalismo porque aquele que é legalista, ele despreza a lei de Deus. E por ele desprezar a lei de Deus, certamente a sua comunhão com Deus estará afetada. A segunda razão pela qual, então, nós devemos nos afastar do legalismo é porque aquele que é legalista despreza a misericórdia. E isso aí está no versículo 25 e 26. E por fim, nós veremos a terceira razão porque devemos nos afastar do legalismo, porque o legalista, ele despreza a autoridade de Deus. Então, por conta dessas 3 razões é que nós devemos nos afastar completamente, porque ela faz com que nós desprezamos a lei de Deus, faz com que nós desprezemos a misericórdia e ela faz com que nós desprezemos a autoridade divina. E quando todas essas coisas são desprezadas por nós em nosso coração, não tem outro resultado. A nossa comunhão com Deus está comprometida. Primeiro, porque desprezamos a lei. Segundo, porque desprezamos o nosso próximo. E terceiro, porque desprezamos, né, a autoridade divina, né, que criou os céus e terra e tudo mais. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, essa primeira razão, né? Por que o legalismo ele pode nos afastar de Deus? E é exatamente por isso, porque o legalista, ele despreza a lei de Deus. Isso fica muito claro nessa primeira parte, no versículo 23 e no versículo de número 24, né? Aqui nós temos um relato acerca do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, que em um determinado momento eles estavam caminhando aí pelas searas, né? Certamente era uma plantação de trigo. E se olharmos aí nos outros evangelhos, nós veremos que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam famintos, né? E por isso eles passaram a colher aquelas espigas onde eles estavam passando. Mas o que é surpreendente nesse momento é que os fariseus também estavam ali. E eles viram que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam colhendo espigas, né? E o fato pelo qual aquilo causou uma certa estranheza por parte dos fariseus
é exatamente porque era um dia de sábado, né? E no dia de sábado, como nós sabemos, devido à lei, os fariseus eles não trabalham, né? Eles, como é requerido pela lei, de fato, né? Na verdade, a lei requeria que no sábado não se fizesse qualquer tipo de trabalho. No entanto, para os fariseus, aquilo que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam fazendo era exatamente um trabalho, né? E por isso então é que eles não gostam da situação e eles veem naquelas atitudes dos discípulos do Senhor Jesus Cristo uma falta de consonância com aquilo que eles entendiam acerca da lei. Então o que é que eles fazem? Eles se direcionam ao Senhor Jesus Cristo e começam a perguntar: você não vê o que é que os seus discípulos estão fazendo? Eles estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado, né? E aqui está, meus irmãos, o ponto por meio do qual nós vemos como o legalismo ele pode desprezar a lei de Deus. Eu digo isso porque nós sabemos que a lei de Deus ela realmente ordena que não se trabalhe num dia de sábado, né? A lei lá em Êxodo, no capítulo 20, né? No quarto mandamento, ele vai dizer claramente, Deus vai dizer claramente que não é permitido que nem você, nem o seu empregado, nem até mesmo o seu animal faça qualquer trabalho, mas descanse. Afinal de contas, o Senhor descansou nesse dia também. E o que mostra essa disposição dos fariseus em irem contra aquilo que estava acontecendo com os discípulos era, na verdade, porque eles deturparam o que a lei havia ensinado, né? Por quê? Porque a mesma lei que diz que é proibido trabalhar no sábado, diz também que lá em Levítico, né, nós podemos ver isso, que não era proibido, né, que pessoas que estivessem passando pela seara viessem que não podiam colher nada, né? Eles poderiam colher espigas, ele não poderia passar a foice, era isso que a lei ensinava, né? Mas para os fariseus isso acabou sendo uma forma deles estarem desagradando a Deus, né? Isso ainda tem mais influência por conta daquilo que ele chamava de a tradição, né, dos fariseus. Na verdade, a tradição dos fariseus eram tipos de interpretações que vários estudiosos da época dos fariseus tinham, né? É chamado Talmud, Mishnah, né, que são documentos históricos judeus, hebraicos, né, judeus, né, nos quais eles interpretavam. E acontece que eles deram vários tipos de interpretação acerca da lei, das quais fugiam do propósito original de Deus, né? O que aconteceu? Eles viviam mais em função dessa lei do que necessariamente pela lei de Deus. Se nós olharmos o quarto mandamento, ela tem uma abrangência geral, ela não chega a ser específica, né, para dizer o que é trabalho e o que não é trabalho. E os judeus, quando eles pegavam se valiam dessas tradições, era exatamente para poder determinar detalhes da sua vida, mas eles eram tão específicos que eles acabavam deturpando o ensino do que tinha na lei mosaica, né? E adulteravam, né? A melhor palavra não é adulterar, mas eles se afastavam muito do que era do verdadeiro ensino. Só para vocês terem uma ideia, para um judeu, o judeu ele organizou 39 artigos, né? 39 maneiras, na verdade. O judeu preparou 39 maneiras pelas quais ele deveria se comportar no dia de sábado. E só para vocês terem uma ideia, eles não podiam andar mais do que 199 passos.
Se eles ultrapassassem os 199 passos em um dia, isso era considerado para ele como quebra do mandamento divino, né? E do mesmo modo, caso tantas outras coisas, por exemplo, se eles vissem um animal caído no dia de sábado, né, não era permitido poder tirar aquele animal. Ou então, se uma casa demolisse em um dia de sábado, era necessário, eles primeiro tinham critérios. Caso a pessoa tivesse viva debaixo dos escombros, era permitido tirar. Mas se o corpo o corpo que ficou lá estava morto, né, então era necessário esperar até o pôr do sol, que era a viração do dia, né, para eles, para que se pudesse tirar o corpo de entre os escombros. Mas no dia de sábado não era permitido fazer esse tipo de coisa. Então, o que acontecia com os judeus? Eles pegavam a lei de Deus e interpretavam e criavam várias camadas, de tal modo que eles se afastaram completamente, né, da lei divina, de modo que eles passaram a observar mais esses princípios do que até mesmo a lei. Na verdade, as tradições para os fariseus tinham mais peso do que necessariamente a lei de Deus. E o que acontece? Eles aqui estão, ao observar que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estão fazendo, eles então acham errado e por isso passam a criticá-los e falar coisas de modo pejorativo, né, acerca daqueles discípulos. O que eu quero mostrar para você, meus irmãos, é isso. O coração de um fariseu, de alguém que era verdadeiramente judeu e fiel às tradições, eles tinham essa tendência. Eles tinham a tendência de se afastar da lei divina e se apegar àquilo que é tradição, né? Aquilo que era ensinado pelos anciãos e acabava despertando. O que é isso senão o verdadeiro legalismo no coração do ser humano, né? Talvez isso soe distante de você, né? O fato dos fariseus criarem regras para que eles moldem a sua vida e a sua conduta diante do contexto de vida que ele está fazendo. Mas isso não está muito distante de nós. Sabe por quê? Porque somos da mesma natureza. Muitas das vezes, meus irmãos, nós corremos no mesmo perigo, corremos no mesmo erro que os fariseus. Muitas vezes criamos regras de conduta para a nossa vida, né, que nada mais, nada menos são do que uma forma de como nós interpretamos a vida, interpretamos a palavra de Deus, e muitas das vezes nós nos submetemos àquelas regrinhas que não são necessariamente palavra de Deus, e nós nós queremos que não somente nós, mas que outras pessoas, queremos forçar não somente nós, mas outras pessoas a viver segundo essas regras, quando na verdade não são a palavra de Deus. E era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles desprezavam por completo a palavra de Deus. E como é que eles desprezavam? Eles desprezavam exatamente assim, criando regras, criando modos de vida e de conduta. Mas eles também não só criavam regras de conduta e outras coisas, né? Nós vemos aqui que a atitude de pessoas nesse tipo, dessa envergadura, nada mais é do que fazer críticas. Isso é próprio de um coração que é legalista, né? Quando as pessoas elas não se enquadram naquilo que ela chama de verdade, quando ela não se enquadra naquilo que aquilo que para ela é algo real, né? Algo verdadeiro, eles passam a desprezar essas pessoas. Então, eles foram até Jesus Cristo e passaram: olha, você não está vendo que os seus discípulos estão colhendo espigas? Ou seja, eles entendiam errado e ainda queria forçar os discípulos do Senhor Jesus Cristo a cometer o mesmo erro, porque eles sabiam, e pelo fato deles não estarem fazendo, eles o consideravam como algo inferior, né? Algo
que não era positivo à sua concepção. Então eles passam a criticá-los. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós falamos acerca dos nossos irmãos, né? Acerca daquelas pessoas que estão à nossa volta, que estão ao redor de nós, quando nós não entendemos necessariamente o que se passa com ela, né? Muitas das vezes nós passamos a fazer críticas, né? Simplesmente por aquilo que nós achamos, por aquilo que achamos que é certo, que é errado, e ofendemos e ferimos pessoas queridas nossas, próximas a nós, né? Essa não é uma atitude própria de um cristão. O cristão, ele age antes de tudo por meio da misericórdia. Isso é algo que é próprio e que talvez nós temos perdido muito. Quando alguém faz algo, nós somos tentados a pensar sempre primeiramente pelo lado negativo, quando na verdade deveríamos ser mais benignos, né? Deveríamos ser pessoas mais propensas a pensar positivamente acerca das atitudes dos nossos semelhantes e não pensar primeiramente acerca de coisas ruins, negativas. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção ainda nessa passagem é exatamente o fato de que os fariseus, eles se direcionaram ao Senhor Jesus Cristo. Se nós podemos observar bem aqui, na verdade não foi o Senhor Jesus quem estava colhendo. O texto também não nos diz claramente, né? Tudo indica que não, mas os discípulos é relatado que os discípulos eram quem estavam colhendo, mas os fariseus, eles se direcionaram a Jesus Cristo e perguntaram: não vê o que os teus discípulos estão fazendo? Eles estão colhendo no dia de sábado, né? O que eu quero chamar a tua atenção acerca disso é o fato de que quando os discípulos de Jesus Cristo, né, fazem algo, muitas das vezes a conta é colocada sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é claro, isso é patente também. Afinal de contas, somos seguidores de Jesus. E a nossa conduta, o nosso comportamento vai de certa forma interferir, né? Vai dizer muito acerca da nossa religião. Se você está, muitas das vezes, quando nós fazemos algo de errado, a primeira pergunta que vem para nós é: isso que você está aprendendo dentro da igreja? É isso que o Senhor Jesus Cristo está lhe ensinando dentro da igreja? Né? Ou seja, quando nós agimos mal, quando nós temos comportamentos ruins, aquelas pessoas que são as maiores críticas do cristianismo, eles vão atribuir esse erro e essas dificuldades ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai atribuir à nossa religião. Ele vai colocar sobre o peso do seu erro sobre a palavra de Deus, né? E isso mostra a responsabilidade que nós temos, uma vez que nós nos fazemos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É importante, meus irmãos, que tenhamos isso bem claro em nossas mentes. Afinal de contas, você carrega sobre si o nome de cristão, né? E o nome de cristão pesa, né, em qualquer lugar. O crente, na verdade, ele está colocado como que em uma vitrine, como que uma exposição. O mundo inteiro está com os olhos postos sobre ele. E no primeiro deslize em que ele cometer, certamente pessoas irão falar, pessoas irão criticar e, pior, eles irão atribuir esses erros e as nossas dificuldades no ensino e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você que é crente, por isso que você teme ao Senhor, vede prudentemente como andais, né? Não andais como nécios nesses mundos, mas andai como sábios, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. É assim que o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né? E por isso, como o fato de você ser crente, você ser alguém que está sendo exposto, tome cuidado com as suas palavras, né? As palavras dizem muito acerca do que você é, né? A palavra de Deus diz que
a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aquilo que nós falamos é na verdade um reflexo daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. E por isso é importante que onde quer que estejamos, qualquer palavra que saia da nossa boca seja uma palavra de edificação para o nosso irmão, seja uma palavra de conforto e de consolo para aqueles que estão ao nosso redor, vejam graça diante de nós e deem glória a Deus que está nos céus. Isso é muito importante. Lembre-se, você é alguém que está sendo visto, e muito daquilo que você está fazendo será colocado sobre a conta do Senhor Jesus Cristo, né? Por isso, observe prudentemente como você andar. Cuidado como você fala, cuidado como você anda. Esse, meus irmãos, foi o primeiro ponto, né? Essa foi a primeira razão por que nós devemos tomar cuidado com o legalismo, né? Porque o legalismo, como nós vimos aí no exemplo dos fariseus, ele pode o legalista, ele despreza a lei de Deus e certamente irá falar coisas aberrantes acerca daqueles que de fato estão no caminho verdadeiro, né? Que nós não sejamos pegos nesse erro. A segunda razão que nós vemos então, aqui para que nós venhamos afastar do legalismo é exatamente o fato de que o legalista, aquele que tem um legalismo dentro do seu coração, ele despreza a misericórdia. Ele não somente despreza a lei de Deus, mas ele despreza também a misericórdia. Isso está aí muito claro no versículo de número 25 e 26. Aqui nós temos, depois que os fariseus viram e criticaram os discípulos do Senhor Jesus Cristo por eles estarem colhendo no dia de sábado, e se voltado para Jesus e dito: olha, os teus discípulos estão aí fazendo o que não é lícito. Jesus então dá uma resposta para esses fariseus. E o que nós temos no versículo 26 e 25 e 26 nada mais é do que a resposta do Senhor Jesus Cristo para essa argumentação dos fariseus. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele é muito cirúrgico, né? Ele toca exatamente na ferida, ele toca exatamente no ponto onde o legalismo dos fariseus afetava a sua vida, afetava o seu relacionamento com Deus, né? Aqui nós temos um exemplo que o Senhor Jesus Cristo traz do Antigo Testamento, um exemplo que aconteceu com Davi, a quem os fariseus tinham por grande renome, a quem os fariseus tinham tanto os fariseus quanto os judeus tinham Davi como a sumidade religiosa, né? O padrão era o rei que haveria de vir deveria ser semelhante a Davi, que esbravejava, que vencia, né? Um rei que era amigo, próximo de Deus, né? E o Senhor Jesus aqui traz o exemplo exatamente de Davi, um exemplo em que encaixa perfeitamente com o que estava acontecendo com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Houve um momento na vida de Davi em que ele estava sendo perseguido por Saul e ele se escondeu nas cavernas de Adulão, né? E lá ele não tinha alimento, ele não tinha meios para sua subsistência. Então Davi vai a uma cidade, a cidade mais próxima, né? A cidade de Nob, onde estava naquele período o sacerdote Aimeleque, né? E ali ele se apresenta a Aimeleque dizendo que estava faminto, que tinha necessidade de alimento, porque ele estava prestes a desfalecer, tanto ele quanto os seus soldados que o acompanhavam. Aimeleque, então, o que é que ele faz? Ele chama Davi, né? Davi entra, e então Aimeleque dá o pão da proposição, né? Que era um pão que era permitido apenas ao sumo sacerdote comer, né? Na verdade, esse pão da proposição, ele representava a presença de Deus. Era um pão que era colocado na mesa, né? E
na verdade eram 12 pães, e esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Então esses pães eram colocados ali na mesa, né, dividido, representando ali as 12 tribos, e a presença de Deus viria sobre aqueles pães, né? Quando acabava esse ritual, o que é que acontecia? O sacerdote, que só era permitido tirar dali depois do 7º dia, né? Depois de ter feito toda a cerimônia e completado os dias necessários, aí então era retirado os pães daquele local, e somente o sumo sacerdote era quem poderia comer, né? Depois que fosse retirado daquele local, ninguém mais na cidade de Israel poderia ousar fazer tais coisas. Era permitido apenas a das gerações de Arão, né? Que era permitido porque era da linhagem do sacerdote. E o Senhor Jesus, e o que acontece? Aimeleque, percebendo que Davi estava com fome, tanto ele quanto os seus soldados, percebendo essa necessidade, ele então entrega, né? Se você olhar lá no evangelho nos outros evangelhos, né, especificamente no de Lucas, você verá que lá está relatado assim, que foi permitido Davi fazer o que não era lícito, né? Porque era um pão que era permitido apenas ao sumo sacerdote. Então Davi estava fazendo algo que era ilícito, e mesmo assim eles ficaram sem condenação. Eles não foram castigados por conta disso. É de se lembrar também que os sacerdotes muitas vezes eles violavam a lei, né, por conta de necessidades básicas que não dava para cumprir todo o ritual necessário dentro do tabernáculo. Isso também nos diz os evangelhos, os outros evangelhos, né? E nem por isso eles eram castigados. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar por essa passagem é exatamente isso. Olhe, a vida do ser humano é importante, né? Os rituais, a cerimônia, ela não tem tanto valor quando comparada com a necessidade, com a vida do homem. É muito melhor, é muito mais importante que a vida do homem seja preservada do que o mero cumprimento de leis, né? O Senhor Jesus Cristo aqui ele está chamando a atenção para algo muito importante que os fariseus tinham ignorado. Ele mostra que a verdadeira religião ela tem princípios mais profundos do que meramente o mero cumprimento de regras, né? É algo que é produzido dentro do coração. A verdadeira religião ela é produzida no âmago do nosso ser, né? De tal modo que o efeito dela coopera em benefício, em amor para com o nosso próximo, né? Porque na verdade o cumprimento da lei é isso. A verdade, o cumprimento da lei é amarmos o nosso semelhante. E o que o Senhor Jesus Cristo identificou na vida dos fariseus era como se ele tivesse, olha, para vocês é muito mais importante, essa era a argumentação do Senhor Jesus, para vocês é muito mais importante o mero cumprimento de regras do que a vida do homem, né? É muito mais importante a vida, o cumprimento do que a vida, né? E quando na verdade Deus não fez isso, ou seja, o que é que o Senhor Jesus Cristo estava falando para os fariseus? Que eles desprezavam a misericórdia, né? E esse, meus irmãos, é o fim de todo legalista. O fim de todo legalista está no orgulho, né? O fim do legalista está apenas em satisfazer a si. O fim o legalista, ele não se preocupa necessariamente com a pessoa ao seu redor, com a pessoa ao seu lado. Pelo contrário, ele está preocupado o tempo todo consigo, a sua saúde, a sua vida, as pessoas ao seu tudo aquilo que lhe diz interesse, né? E pouco se importando com o seu semelhante. Essa é uma das razões por meio das quais nós devemos tomar cuidado com o legalismo, porque ele despreza a misericórdia.
E o fato dele desprezar a misericórdia está arraigado exatamente no seu orgulho, né? Um orgulho que não diz respeito, um orgulho que diz respeito apenas ao benefício que ele pode receber, né? Uma das características de todo legalista é que ele cumpre o que cumpre não é por amor, não é porque sente-se à vontade para fazer aquelas coisas. Pelo contrário, o legalista ele faz as coisas para receber uma recompensa. E era isso que os fariseus faziam. Eles queriam cumprir a lei para poder serem justificados diante de Deus. Eram as suas obras que estavam em voga nesse sentido. Não era necessariamente porque eles amavam a Deus. Pelo contrário, eles não amavam a Deus. Eles amavam a si mesmo. E porque amavam a si mesmo e não amavam a Deus, eles eram legalistas. E você vê que é claro, quando e nesse sentido aí, você vê claramente que o relacionamento está quebrado, né? Quando a pessoa está em si mesmada, quando a pessoa só se preocupa comigo, isso mostra que algo está errado no seu relacionamento com Deus e interfere no seu relacionamento com o próximo. Certamente você será uma pessoa agressiva, certamente uma pessoa que murmura constantemente, uma pessoa que não está satisfeita, né? Isso são sintomas, porque são aquelas pessoas que só se preocupam consigo, né? Só se preocupam com seus problemas, não preocupam em dar glória a Deus. Então, essa é a segunda razão por meio da qual, desculpe, meus irmãos, que nós devemos, essa é a segunda razão por meio da qual nós devemos nos afastar do legalismo, porque ele despreza a misericórdia. E a terceira razão por meio da qual nós devemos desprezar o legalismo e afastar dele é porque ela despreza a autoridade divina. E aqui ainda nós temos a conclusão do Senhor Jesus Cristo acerca dessa conversa, desse diálogo que eles estavam tendo com os fariseus. Por quê? O Senhor Jesus, então, continuando o seu diálogo, ele conclui e acrescentou, né, diz, versículo 27 e 28, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele remete o sábado remete o sábado ao seu local de origem, ao princípio da sua criação, né? O Senhor Jesus Cristo está lembrando primeiramente a razão por meio da qual o sábado foi criado, né? Ele ainda está argumentando contra os fariseus que tinham se levantado daquele modo com ele. Ele diz: olha, fariseus, o sábado ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim: olha, o homem é mais importante do que o sábado, né? Porque o sábado, porque o homem ele não nasceu para que o sábado, para servir o sábado, mas o sábado foi criado para que o homem pudesse descansar, pudesse fazer o seu trabalho, para que o homem pudesse ainda mais e melhor servir a Deus. Porque quando você inverte esse critério, as coisas ficam deturpadas, porque o homem passa a não descansar no sábado. Pelo contrário, ele obedece regras e obedece regras e obedece regras, que acaba ficando pesaroso, fica cansado de tanto atribulado, né? E com um jugo pesado diante de si. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, quando veio para aquelas pessoas que eram submetidas a essas doutrinas terríveis que os fariseus ensinavam, ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave, né? E não era pesado como o jugo dos fariseus, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele estava
basilado, firmado, né, na verdade, ele estava basilado na Escritura Sagrada. Então, ele diz isso: olha, o homem não é mais importante do que o mero cumprimento de regras da lei, mas a lei foi dada para beneficiar o homem, né? E isso, meus irmãos, é algo que nós devemos, que deve nos consolar muito e bastante. Afinal de contas, Deus nos deu um dia em 7 para que nós pudéssemos descansar. E infelizmente tem muitas pessoas que não descansam no dia de sábado. Deus, quando criou o ser humano, ele nos criou para a sua glória. Ele não nos criou para o nosso trabalho. Ele não nos criou para outras coisas secundárias, né? E quando ele separou um dia para que nós pudéssemos descansar, ele fez isso exatamente pensando que nós estaríamos dando duro e afadigando em 6 dias, e nós nos dedicaríamos a ele, devotaríamos toda a nossa devoção, devotaríamos todo o nosso interesse ao Deus que nos preservou durante aqueles 6 dias, né? E quando nós não descansamos, né? Quando nós não obedecemos esse mandamento, a nossa tendência é afadigar. Infelizmente, nós vemos algo muito diferente, né, em nossos dias, principalmente quando nós vemos crentes que no dia do Senhor, no dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos guardar e observar, né, um dia em 7, o domingo, né, nós estamos trabalhando, né? Isso mostra que o nosso interesse e as nossas afeições estão voltadas mais para as coisas que dizem respeito a nós, né? Porque se nós de fato conhecemos e confiamos no Deus que servimos, nós entendemos: olha, um dia vai ficar, esse dia que eu vou reservar especificamente para Ele, e vou guardá-lo e vou dedicar minha vida a Ele, porque eu sei que o meu trabalho não depende de mim e não depende da minha força, mas depende exclusivamente de Deus. Depende de Deus me sustentar. Ele é quem dá o meu sustento, né? É isso que o Senhor Jesus Cristo está tentando aqui transmitir para o sábado, para os fariseus, que era algo que ele tinha esquecido completamente. E ele termina então no versículo 28 dizendo o seguinte: de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? É Senhor também do sábado. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, fariseus, vocês desprezaram o mandamento que Deus havia criado, né? Mas não somente o mandamento, vocês desprezaram o próprio Deus, porque o sábado, meus irmãos, ele é um dos mandamentos em que dentre os 10 mandamentos que está na lei, ele é o único que foi instituído na criação, né? Deus, ele havia dado a ordem a Adão antes mesmo de ele receber a lei por parte de Moisés, né? Deus falou: em 6 dias trabalhará, no 7º você descansará, porque Deus descansou das suas obras, né? E então o autor desse sábado é o próprio Deus. E o Senhor Jesus Cristo aqui usa um termo que era conhecido dos fariseus. Ele diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ele se diz Filho do Homem, era um termo que Daniel, né, no livro de Daniel, é referendado como a Deus, né? E o Senhor Jesus Cristo está apropriando-se desse nome. É como se ele dissesse: aqui está diante de vocês quem é a autoridade, aquele que é o autor do sábado, aquele que criou o sábado está diante de vocês, e aquele que criou o sábado está dizendo o que é que deve se fazer no dia de sábado. O dia de sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Mas o que é que acontecia? Os fariseus, ele desprezava a autoridade do Senhor Jesus Cristo, como desprezava também a autoridade de Deus, que instituiu aquele dia para que ele pudesse descansar, mas ele não fazia. Por conta do seu legalismo, ele não guardava o sábado,
apesar de ter várias regras de várias coisas o que fazer, ele não guardava porque ele não conseguia descansar. Ele estava cumprindo unicamente para satisfazer um desejo de que se justificaria diante de Deus, quando na verdade ele não estava justificado. As suas obras apenas estavam o condenando e fazendo ele ficar ainda mais distante do Senhor. O que eu quero, meus irmãos, que fique claro diante de vocês é que a verdadeira religião, ela não consiste, basicamente em viver de regras e viver de leis, É algo mais profundo ao que diz respeito à religião. A nossa religião está ligada intimamente no nosso relacionamento com Deus, Se não há esse vínculo, se não há essa ligação entre o homem e Deus, não existe uma religião ali. É impossível que exista essa religião. A religião só é possível quando nós verdadeiramente temos comunhão com Deus, quando a parede de separação foi derrubada, quando a parede que separava nós de Deus foi vencida por meio do Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz. E somente quando eu coloco a minha fé e me arrependo dos meus pecados e deposito a minha fé em Cristo, aí sim existe uma religião, quando eu confio que Ele é quem obedeceu perfeitamente a lei e os mandamentos. Nós não cumprimos a lei para sermos justificados. Pelo contrário, nós fomos justificados para que andássemos na lei. A lei não é um meio por meio do qual nós iremos receber a salvação. O Senhor Jesus Cristo foi a pessoa que fez isso. Ele cumpriu perfeitamente. Ele foi a pessoa que cumpriu estritamente, a lei, sem falhar em nenhum ponto. E é por causa do cumprimento do Senhor Jesus Cristo, a fé que tenho nele e a justiça que ele conquistou, por conta disso é que eu devo então me apegar a ele, e descansar na certeza de que eu tenho essa comunhão com Deus e tenho uma religião viva e eficaz. E é por meio disso então que eu regulo e rejo a minha conduta e o meu comportamento. Eu não vivo fazendo obras e ações para ganhar o favor de Deus, mas é porque eu recebi o favor de Deus, a salvação, é porque eu recebi a graça e a misericórdia de Deus, é então que eu produzo boas obras. E as boas obras só são boas obras se ela está de conformidade com a lei de Deus, ou seja, você só vai produzir boas obras se elas forem aquelas obras que estão de conformidade com a vontade de Deus. Aí sim você estará obedecendo, cumprindo o que Deus determinou para cada cristão. Eu espero, meus irmãos, que isso possa ficar bem gravado na sua mente, e que você não venha perder o seu relacionamento com Deus simplesmente por querer viver uma vida religiosa, não porque a religião é má em si, mas viver religiosamente, como que se a religião em si ela produzisse algo para você, como se ela fosse lhe favorecer de algum modo. Pelo contrário, o fato de você estar na igreja, o fato de você vir aos cultos, o fato de você ouvir as palavras não prova que você será beneficiado por Deus. Não, de modo nenhum. Isso tem que ser nada mais, nada menos do que uma disposição voluntária, emaranhada de amor para com Deus, que você faz não esperando nada em troca, mas entregando-se completamente àquele que se entregou completamente por você. Que Deus então nos abençoe, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações e possamos de fato nos afastar do legalismo, porque do contrário, ele nos afastará de Deus. Vamos orar, meus irmãos, e pedir a Deus que aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Senhor Deus,
queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de ouvir e meditar nessas coisas maravilhosas e tão profundas que a Tua palavra vem nos ensinar. Que nós, ó Deus, venhamos de fato nos afastar do legalismo e tirar todas essas pedras de tropeço do nosso caminho e possamos ter vidas retas, sinceras, honestas diante do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus, meus irmãos, abençoe ricamente vocês. Muito obrigado por esse momento de atenção. Que Deus possa ficar com vocês, né, e abençoar a sua semana, e que nos próximos dias possamos estar aí novamente reunidos na nossa igreja. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Amém.